Oi pessoal, tudo bem? Provavelmente você já viu alguma notícia de que faltam especialistas em tecnologia da informação no Brasil. Essa informação sempre está aparecendo na imprensa. O que talvez você não saiba é que também sobram especialistas em tecnologia de informação no Brasil. O que falta em São Paulo e outros centros urbanos sobra em outras regiões. Pode parecer estranho, mas não é. As duas frases são verdadeiras. Sobre o assunto, conversamos com o Fabrício Visibelli, que é sócio-diretor da empresa de software C-by-Key. Ele apresenta para a gente os resultados de uma pesquisa sobre o perfil dos profissionais no Brasil. O problema que ele identifica através da pesquisa é que continuam as práticas atrasadas das empresas na gestão dos seus colaboradores. Muitos funcionários até acham que trabalham num sistema de produção lá das indústrias do início do século passado. E até a pandemia chegar, a maioria das empresas negava aos colaboradores a possibilidade de trabalhar fora de escritórios. Quem diria, né? Mas a experiência do home office, do uso de tecnologias, acelerou a antecipação do futuro nas empresas de TI. E ao adotar o home office, as empresas ganharam experiência e quebraram os preconceitos que impediam a contratação de pessoas fora do circuito, digamos, sudestino. É a hora agora de modernizar as práticas de gestão da porta para dentro. Porque da porta para fora a gente sabe de alguma forma que elas já parecem modernas. Resumindo a história, as empresas não podem só parecer modernas, elas precisam ser modernas. Surpresas e tendências assim são o tema da nossa conversa com o Fabrício Visibelli. Vamos lá. Bom, atualmente, na área de tecnologia, nós estamos vendo muita mudança e muito sangue jovem entrando agora nas áreas de tecnologia, ou mudando até de uma área correlata, ou até de outras áreas que não são correlatas com tecnologia, estão migrando para esse ambiente. E esse pessoal que está chegando, os profissionais que estão entrando, a gente percebe muito que eles têm é, é muita necessidade de serem identificados como pessoas que fazem a diferença, pessoas que são levadas em consideração nas soluções, que as experiências que podem ser trocadas entre os profissionais, o diálogo, as relações interpessoais. Então, tudo isso a gente vê que é uma mudança que tem que ser feita nas empresas, nas corporações que atualmente trabalham com esse tipo de profissional, né? Então, a gente vê essa insatisfação porque existe um modelo muito fabril, antigo, que as empresas trabalhavam, de que eram somente mão de obras e que somente tem coisas muito mecânicas para serem realizadas em tecnologia. E é justamente o contrário. É um trabalho super criativo, um trabalho super artesanal e que tem essa necessidade de ter essa relação e feedbacks, que é o que a gente consegue ver na pesquisa. É, Mas de muitas alguma forma pessoas a pesquisa está indicando que essa meta não está sendo alcançada ainda. ainda não está sendo alcançada porque justamente existe um grande desafio de aumento de quantidades de profissionais disponíveis no mercado. Então, tá vindo uma galera com sangue muito fresco, com sangue fresco chegando, e o mercado ainda não está totalmente adaptado. Que a pesquisa que a gente encomendou foi justamente para isso. A gente quer entender, a gente tem esse anseio de querer entender o jovem hoje, as pessoas que estão entrando na área, e ficar preparado para isso, né? A gente tem que ter o preparo para aceitar para entender esses jovens, para entender o pessoal novo que está chegando e se preparar. E o mercado em geral ainda não está muito adaptado a isso. Ainda existe um trabalho um pouco mais mecânico e menos artesanal realizado.
nas corporações, é justamente o que a gente está querendo mudar, o que a gente está mudando atualmente, né? A forma como tratar a pessoa dentro do ambiente de trabalho de tecnologia. E é justamente como a gente se enxerga, assim, como uma pessoa, uma empresa, uma corporação voltada para pessoas, que é o que a gente viu que faz realmente a diferença, né? A gente trabalha, As nosso trabalho empresas, depende da isso, mão de obra profissional. você está falando que são as empresas de tecnologia. Elas que ainda Exato. estão precisando ser modernas para dentro Uhum. também. Porque para fora, Também todas precisam. já, de alguma forma, se dizem ser. Seria isso? Claro, claro. A gente vê justamente pela pesquisa, pelas respostas da maioria das pessoas, você ter o discurso relacionado a isso e você realmente atuar assim, são coisas muito diferentes, né? Então, acho que é nesse sentido que a pesquisa demonstra para a gente, e é o que a gente compreende dos dados que a gente está conseguindo observar e coletar aí da pesquisa que nós realizamos. Um outro dado que me chamou a atenção aqui é de que o desemprego prevalece entre os mais jovens, entre 16 e 21 anos, com 36%, seguidos por 22 a 30 anos, com 28%. Na faixa etária entre 31 e 40, 22% estão desempregados e mais de 40 anos, 14%. Como que é essa realidade? Considerando Uhum. que a gente habitualmente tem visto matérias saindo nos portais, nos sites de tecnologia, especialmente, de negócios, sobre falta de mão de obra. Isso aqui não é um dado que está contradizendo? Como é que é essa questão? Existe uma coisa muito importante na pesquisa que a gente tem que levar em consideração, que ela é uma pesquisa de âmbito nacional. Então, quando fala de desemprego e fala de alta necessidade de profissionais, a gente contrasta um pouco São Paulo com o resto do Brasil. E isso distorce um pouquinho, lógico, a nossa percepção de viver numa bolha São Paulo, onde você tem muita coisa e poucos profissionais. Mas como a gente pode ver, e está muito claro na pesquisa que existe muito pessoal, principalmente os jovens, estão desempregados, que é uma coisa que está mudando justamente agora, por causa da pandemia, onde começaram os home offices e começaram as pessoas a trabalharem remoto e tudo mais, que agora nós estamos vendo que podemos contratar fora. Então, acho que isso é uma mudança que vai acontecer nos próximos 20, 30 anos. Isso vai ter uma nacionalização de profissional e com certeza vai diminuir esse percentual de pessoal desempregado. Mas é essa contradição que existe. Aqui em São Paulo precisa de muitos profissionais de TI, por isso que dizem que falta profissional, e a gente contrasta com uma pesquisa brasileira, que a gente vê que o pessoal que está no Nordeste ou no Norte tem poucas oportunidades lá, porque tem poucas empresas de tecnologia que estão lá disponíveis. E antes era tudo local, agora não. Agora podemos fazer isso e estamos contratando, inclusive, fora muita gente fora de São Paulo. A gente viu que é um movimento que funciona muito bem. Vocês estão sentindo também um aumento de contratação de pessoas que já têm uma outra graduação Ah, em bastante, tem áreas muita. diversas, inclusive ciências sociais, Sim. psicologia, ou seja, para É, preencher é, esse gap? Eu vou desenvolver um produto de inteligência artificial. Eu preciso de uhum. alguém que entenda de comportamento. Então, eu preciso do psicólogo, do Sim. antropólogo, do cientista social, cientista político. Né? Aí, Isso está aí vem as áreas. acontecendo? Hã? Está acontecendo tanto isso quanto nas áreas correlatas. Então, quando a gente pensa em matemáticos, estatísticos, existe também uma migração desses profissionais também para a área de TI, porque é uma área que está demandando muita gente, principalmente nessa área que você tocou, na área de inteligência artificial, machine learning, todas essas áreas que dependem de matemáticos também, que eles auxiliam muito com o conhecimento intelectual e tudo mais, existe uma necessidade atual desse tipo de profissional. E também tem essa migração que eu te comentei no começo, de pessoas que estão com poucas oportunidades, principalmente por mercados que necessitam da pessoa estar fisicamente no local e que, infelizmente, caíram bastante, teve muitas demissões no Brasil, e o pessoal está conseguindo observar que é uma área que não parou, tecnologia não parou, só vem crescendo.
Então tem muita migração de pessoas que faziam outro tipo de curso. Eu conheço químicos que viraram que viraram desenvolvedores, conheço pessoas que eram de logística, administração. Tem de todos os lados uma grande migração para tecnologia. Mas tecnologia já usa outro tipo de pessoa, outro tipo de profissional que trabalha com outras áreas, que são essas correlatas que eu te comentei, de matemáticos, estatísticos, cientistas, até quando a gente tem uma pesquisa no próprio âmbito, né? Então, se nós estivermos trabalhando com inteligência artificial voltado para a área de biologia, por exemplo, ou agronomia, como a gente trabalha bastante, aí, logicamente, a gente vai precisar de agrônomos, vamos precisar de geólogos, e desse tipo de profissional que vai estar intimamente ligado a um negócio que a gente vai estar trabalhando nas soluções tecnológicas. E, em síntese, foi necessária uma pandemia para fazer as empresas de tecnologia se modernizarem e Infelizmente, adotarem teletrabalho, teleconferência, né? infelizmente. O Isso que mais que assim de coisas que as pessoas não perceberam? O que mais foi acelerado no ambiente do trabalho das empresas de TI? esse movimento foi nitidamente mundial, essa mudança. É, eu percebi muito. Eu trabalhei 2 anos, eu morei 2 anos na Espanha também, e lá era proibido fazer praticamente teletrabalho. E hoje eu continuo com contato com o pessoal, e o pessoal lá agora, todo mundo está fazendo home office, trabalhando de casa. Então, você vê que essa obrigação de, infelizmente, né, foi por uma pandemia, não foi por algo melhor, né, mas infelizmente. Mas você vê essa mudança e vê a adaptação das empresas. Algumas coisas que melhoraram, que o pessoal talvez não perceba muito, que é uma essência da tecnologia, é a comunicação. Essa comunicação, essa iteração constante, que muitas vezes, por estar no mesmo ambiente físico, o pessoal acaba não tendo muito, porque como está perto, acaba não tendo muita comunicação, acaba não explanando os problemas, reuniões, metodologias ágeis, e por estar longe agora, esses rituais que a gente chama, eles são muito mais precisos e muito mais constantes. A comunicação ela tem que estar ativa a todo momento. Então, o time que está trabalhando constantemente conversa, aí tem um monte de software para ajudar a melhorar essa comunicação, a gestionar os projetos, a cuidar das entregas, porque justamente por estar longe, não é simplesmente olhar para o lado e perguntar para o colega de trabalho, né? Tem que ter alguma interação, tem que ter uma busca, tem que ter uma ânsia em saber como está evoluindo as coisas. Então, isso é um pouco menos perceptível se você olha de longe, mas quando você está dentro das empresas de tecnologia, você percebe essa mudança muito drástica na comunicação. O pessoal está se comunicando muito, muito mais. Isso é Que muito outras legal. conclusões você destacaria nessa pesquisa Algumas como mais conclusões. importantes? Algumas conclusões importantes que estão que está na pesquisa, e eu achei super interessante a evolução, é porque ela é feito só uma foto, né? Mas se a gente olhar dados históricos, é o aumento da mulher dentro da área tecnológica. A gente pode destacar, assim, pela história, mulheres com papéis fenomenais dentro da tecnologia, como Ada Lovelace, a Margaret Hamilton, que foi quem levou o ser humano para a Lua, né? A Grace Hopper, que foi uma das criadoras do COBOL, que até hoje utiliza em bancos. Então foram mulheres assim essenciais na tecnologia e que hoje a gente vê no cenário nacional, mundial, uma participação um pouco menor de mulheres na tecnologia, cerca de 35, 36% mais ou menos. E eu acho eu acho não, né? Pela pesquisa nós concluímos que essa evolução da entrada das mulheres em uma área tão dominada por homens e tão exata, a gente consegue perceber que essa entrada delas deixa um ambiente acho, muito mais intelectual e é uma das coisas que a gente conseguiu pegar na pesquisa, essa evolução e crescimento dessa área dentro do cenário feminino e principalmente no nosso país, que também tem um percentual menor aí de mulheres trabalhando nesse grupo. Algumas coisas que a gente percebeu também, é, que é uma das coisas super importantes na tecnologia,
que foi uma das respostas que teve um maior percentual, que foi justamente responderem que os profissionais gostam de saber o objetivo do que eles estão trabalhando. Isso é super importante, assim, essa transparência e essa comunicação que deve acontecer sempre entre a diretoria e quem está cuidando da empresa e considerando e criando o propósito da empresa, que isso seja passado para os profissionais e que eles saibam aonde eles estão chegando, aonde, qual que é o propósito da empresa, onde nós queremos chegar e tudo mais, porque isso faz uma diferença para o profissional. Ele sabe que ele faz parte daquele grupo. A gente tem um propósito muito interessante que a CBIK, ela, ela tem um propósito de que todos os profissionais, eles têm que ter o potencial de ser um sócio da empresa daqui a uns 10 anos, porque é o nosso modelo de trabalho. Então, quando a gente consegue passar essa transparência, que é o desejo do profissional, que é saber o objetivo do negócio final, saber o porquê que ele acorda todo dia e o propósito dele trabalhar. E isso está muito claro para ele, a gente sabe que a gente consegue manter essa pessoa, a gente sabe que ele vai estar na mesma trilha, no mesmo caminho da gente, e isso tem que ser muito claro, porque a gente vê que é a ânsia deles, a gente consegue perceber que é isso que eles estão querendo. Então, trabalhar com pessoas e tendo a pessoa como centro do que você está trabalhando, eu acho que foi uma das coisas que nós buscávamos na pesquisa, entender a pessoa que está trabalhando ali com a gente, quais são os anseios dela, quais são os propósitos dela de vida, e transformar isso em ações para a gente conseguir atender isso. Porque se estamos ali trabalhando com pessoas e todas as empresas são tecnológicas praticamente, hoje em dia todas precisam de tecnologia praticamente, é, é engraçado porque a gente meio que trabalha com o cliente, nós vendemos serviço de tecnologia e o próprio cliente tem tecnologia. Então, ao mesmo tempo, ele é nosso cliente e, ao mesmo tempo, ele concorre com a gente por um profissional. Então, é super interessante essa relação ser uma relação simbiótica, posso dizer simbiótica, onde todo mundo ganha e todo mundo consegue os profissionais, mas a gente tem que manter o profissional para que ele não seja levado dali, ou que ele perca a vontade de trabalhar ali, ou que aquilo não esteja motivando ele. Então, as pesquisas que nós constantemente estamos fazendo é justamente para buscar o que esse profissional está pensando, o que ele está querendo, qual é o anseio dele no futuro, né? E aí é um plano de ação, aí são planos que nós normalmente colocamos planos anuais, de triênios, e aí a gente vai se preparando para a nova leva de profissional que está chegando, porque cada geração é diferente. Então, normalmente essas pesquisas vão ser atualizadas e vão ter novas perguntas e novas buscas e novos planos de ações para que a gente possa estar sempre adaptado ao nosso maior produto, que são pessoas, né? Nossa maior entrega é baseado em pessoas, então não tem como a gente não pensar nisso e não estar buscando a melhor solução para isso, né? Como é que vai ser esse profissional do futuro, na sua avaliação, em termos de desenvolvimento? A gente vai ter, por exemplo, a entrada de novas tecnologias, como Uhum, inteligência artificial, realidade virtual, né? uhum. Tem blockchain, Tem um monte de ou coisas seja, a gente tem interessantes. uma série de novidades por aí que vão gerar novas oportunidades. Como é que você Uhum. acha que isso vai impactar no futuro do mercado, né? Tem algumas mudanças, não só no âmbito de tecnologia e do novo profissional. É lógico que a tecnologia ela está evoluindo muito. Então, como você bem comentou, poxa, tem blockchain surgindo aí, vão ter moedas virtuais, tem CBDC, tem países pensando em criptomoeda, aí nós podemos ver realidade virtual, tem um caminho muito interessante de esportes, de games, que também faz parte dos anseios, né? E, e além das áreas serem muito novas e muita coisa surgindo, tem também a parte tecnológica que muda bastante. Então, se pensando muito em desenvolvimento com menos códigos e mais voltados para negócios, como qualquer pessoa poder desenvolver alguma coisa, como
psicólogo pode querer fazer um software e ele não precisa entender linguagem de programação para isso. Como um professor querer criar um software para ajudar os alunos e não necessariamente ter que saber código para isso, existe uma tendência para essa linha também. Então, a gente tem, na verdade, sempre na tecnologia, você vai ter múltiplos ramos, onde cada pessoa vai acabar se especializando um pouco ou, em cada solução, ou ele realmente vai se aprofundar em uma linha só de desenvolvimento. Mas onde eu acho que tem a maior mudança, que é onde a gente está tentando se especializar mais e focar mais os nossos esforços, justamente como selecionar esse profissional, porque isso está mudando muito. Hoje os jovens, os novos profissionais, eles nascem num mundo cheio de vídeos e muita tecnologia, e ele já nasce sabendo mexer nas coisas, que é diferente da nossa geração, que na minha geração quando teve o celular era só um jogo de cobrinha. Agora você tem tudo dentro de um celular, e é uma geração diferente, onde você vê, por exemplo, o pessoal do TikTok está começando a botar uma nova feature lá, que é igual um currículo. Então, por que estão fazendo isso? Qual foi a razão disso? É porque eles estão vendo que os jovens estão diferentes. Que você conseguir gravar um vídeo falando sobre você, sobre o que você já fez e qual é o seu histórico, você consegue expressar e demonstrar muito mais do que simplesmente um papel escrito, seu currículo e seu passado, tocando pontos que poderiam ser muito melhor explorados se você gravasse um vídeo, se você conversasse, se você tivesse um papo antes com uma pessoa, com um pessoal de recrutamento, por exemplo, você conseguiria tirar muito mais informação e você conseguiria se explicar muito melhor. Isso acontece atualmente. A gente tem muito processo de seleção, onde às vezes nós pegamos um currículo que não é lá muito bem escrito, mas que quando você vai conversar com o profissional, ele é brilhante. Então, existe uma mudança, eu acho que primordial nessa parte de como a gente consegue ver o jovem chegando e como a gente consegue entender ele e conseguir realmente saber o que ele já fez e quais as experiências dele de vida, que é muito diferente do que simplesmente ler um papel. Então, lógico, eu mudei a resposta em relação à sua pergunta, porque eu fui entrando num caminho diferente. Mas eu acho que o futuro da TI, do profissional de TI, respondendo simplesmente essa pergunta, eu acho que vai ser muito menos a parte codificada, muito menos o código em si e muito mais as soluções de negócio. Eu acho que as pessoas vão estar pensando muito mais em soluções, vão estar pensando muito mais em como aquilo agrega ao negócio do cliente, como aquilo faz o cliente dele crescer, porque ele cresce junto. Então, acho que as tecnologias vão estar muito mais relacionadas ao negócio e às soluções do que simplesmente a códigos e uma pessoa que saiba codificar muito bem. Vai estar sempre associado esse, eu sou um desenvolvedor e conheço também economia. Eu sou um desenvolvedor e conheço também biologia, química, tenho experiência em meios de pagamento, tenho conhecimentos financeiros. Eu acho que a gente percebe que o mundo da tecnologia agora está muito mais rico com a parte de conhecimentos de negócio do que somente alguém que sabe fazer codificação, porque isso pode ser futuramente minimizado, a dificuldade. Então, esse conhecimento, além da tecnologia, é o que vai fazer diferença para o profissional. Essa segunda perna que eu comentei, esse conheço tecnologia e alguma outra coisa. Esse alguma outra coisa vai ser o diferencial desse profissional. É nesse sentido que a gente vê a mudança dos profissionais atuais. Eu acho que tem um certo risco, não, nesse cenário, pensando mais a longo prazo, talvez. Né? Não é um negócio muito claro para mim, não, mas que essa geração é meio uma geração do template, né? Eu quero montar Sim. um site, né? Eu entro no WordPress e pronto, meu site está pronto em 5 minutos. Né? Eu quero criar uma nova arte, vou no Canva, né? Uhum. Tá lá. Ou seja,
Existe uma pesquisa agora recente, inclusive, que identificou que existe uma queda de criatividade. Isso, para quem mexe com TI, no futuro não pode ser um problema, porque, às vezes, você vai precisar de um código, ter mais conhecimento de código para ir além na programação, né? Claro, Tem algum medo disso? Isso é alguma coisa preocupante? Assim, como eu disse a respeito da especialização, eu acho que vai nesse mesmo sentido. Hoje, as soluções que são solicitadas, né? É meio mesma palavra. As demandas que são solicitadas para uma empresa de tecnologia, elas vai das mais simples até as mais rebuscadas. E existe muitos processos simples que eles serão resolvidos dessa forma mais fácil, porque eles demandam menos capacidade computacional, demandam menos processamento, demandam menos machine learnings e esse monte de coisa. Então, vai continuar existindo soluções simples que elas vão ser mais rapidamente entregues e com a mesma qualidade, que vão ser totalmente distonantes das mais rebuscadas. Os bancos vão continuar tendo soluções muito rebuscadas, porque a gente tem que pensar em LGPD, a gente tem que pensar em forecasting de cliente, a gente tem que pensar em como é que nós vamos fazer uma análise de crédito, uma análise de um monte de coisas que são complexas. E isso normalmente não vai se tornar uma coisa de simplicidade de arrasta e puxa e não vai ter código. Isso, a não ser um futuro muito mais longo, no médio prazo aí, isso provavelmente não aconteça. Então, quando a gente vê essas duas linhas, na verdade se abre um leque para pessoas que conseguem fazer uma coisa mais simples e elas vão poder ter mais tempo de utilizar a sua criatividade no que realmente é importante e uma outra linha de profissional que vai estar realmente nas coisas mais rebuscadas, intelectuais e mais complexas. As pesquisas, quando falam sobre QI ou da diminuição de criatividade, eu acho que é justamente contradiz, não, se contrapõe nesse ponto. Porque hoje, quando você vai numa agência, o pessoal tem um monte de coisa para entregar, não é a nossa realidade de agência, mas é o que eu acompanho com alguns colegas de trabalho, eles têm um monte de banners, um monte de produtos para entregar, um monte de coisa final para entregar. E como não é fácil de montar, se perde o tempo da criatividade para realmente fazer o trabalho braçal. Então, com softwares mais novos, mais rápidos, com mais facilidade de montar, com Canvas e softwares que vão aparecer fazendo coisas mais fáceis, o trabalho de criatividade, o profissional vai ter mais tempo para trabalhar ali. Porque ele sabe que na hora de fazer realmente vai ser super rápido. Então, estamos realmente numa mudança de alguns paradigmas, entradas de tecnologias que facilitam, que isso, o profissional economizando tempo de desenvolvimento ou de criação, mão na massa, ele vai ter mais tempo de analisar, por exemplo, uma regra de negócio bancária, ou o que ele vai criar para aquele cliente, como ele precisa ser criativo naquele momento. Então, quando se tem mais tempo para poder se trabalhar no que realmente faz a diferença, que é o que eu disse das regras de negócio, funcionalidades, e fazer a diferença, ter valor agregado, quando você sabe que quando você for realmente codificar ou realmente criar o seu desenho, vai ser uma coisa mais fácil, você vai gastar menos tempo. Porque todos se trabalham com prazos, você sempre vai ter um planejamento de entrega, porque você tem que cumprir um acordo com o seu cliente, ele tem que botar um produto no ar para vender, né? Então, isso é super importante. Como é que se define a habilidade necessária para esse processo no futuro? Para todo esse processo? Bom, as habilidades necessárias para todo esse processo, eu acho que Pensando nesse foco que você deu mesmo, nessa do desenvolvimento mais descrição. simples, né? Né? Bom, desse desenvolvimento mais simples com a parte de negócio junto, né? É. Bom, como a gente pode entender isso? Eu acho que é justamente casado com, lógico, a experiência da pessoa durante a carreira dela, isso faz toda a diferença. É muito mais do que somente uma formação muito boa. Então, se o profissional tem uma formação boa, tem estudos bons, e ele tem experiência, por exemplo, num ramo financeiro, é claro que ele vai absorver muito mais coisas de negócio. Então, é igual quando a gente faz contratação e seleção atualmente, estamos
buscando profissionais para fazer um software para um banco, para uma financeira. Nós não buscamos somente um bom profissional que saiba desenvolver, nós procuramos características de pessoas que já trabalharam com outras empresas do mesmo ramo, ou naquele nicho de trabalho daquela solução que nós vamos estar resolvendo. Então, é sempre um casamento de informações, que eu acho que o futuro vai ser assim, era disso que eu tinha comentado anteriormente, que é de profissionais se especializando em outros assuntos além da tecnologia, que isso realmente vai fazer toda a diferença, porque quando ficar cada vez mais rápido o desenvolvimento, com ferramentas melhores, frameworks mais otimizados, e desenvolver não for mais tão custoso, o que vai fazer a diferença é justamente uma ótima solução que resolva o problema que a empresa está sofrendo ou a solução que ela está buscando. E aí, para você selecionar um profissional desse, você faz o casamento do que realmente ela precisa. A tecnologia, qual vai ser desenvolvida, e o negócio que vai ser resolvido, que é justamente qual assunto que estamos tratando aqui para o cliente. Oi pessoal, tudo bem? Provavelmente você já viu alguma notícia de que faltam especialistas em tecnologia da informação no Brasil. Essa informação sempre está aparecendo na imprensa. O que talvez você não saiba é que também sobram especialistas em tecnologia de informação no Brasil. O que falta em São Paulo e outros centros urbanos, sobra em outras regiões. Pode parecer estranho, mas não é. As duas frases são verdadeiras. Sobre o assunto, conversamos com o Fabrício Visibelli, que é sócio-diretor da empresa de software C/Key. Ele apresenta para a gente os resultados de uma pesquisa sobre o perfil dos profissionais no Brasil. O problema que ele identifica através da pesquisa é que continuam as práticas atrasadas das empresas na gestão dos seus colaboradores. Muitos funcionários até acham que trabalham num sistema de produção lá das indústrias do início do século passado. E até a pandemia chegar, a maioria das empresas negava aos colaboradores a possibilidade de trabalhar fora de escritórios. Quem diria, né? Mas a experiência do home office, do uso de tecnologias, acelerou a antecipação do futuro nas empresas de TI. E ao adotar o home office, as empresas ganharam experiência e quebraram os preconceitos que impediam a contratação de pessoas fora do circuito, digamos, sudestino. É a hora agora de modernizar as práticas de gestão da porta para dentro. Porque da porta para fora a gente sabe de alguma forma que elas já parecem modernas. Resumindo a história, as empresas não podem só parecer modernas, elas precisam ser modernas. Surpresas e tendências assim são o tema da nossa conversa com o Fabrício Visibelli. Vamos lá, vamos conferir a entrevista.